isso? O primeiro, Alexandre de Moraes. Dizer que não vai... É ditadura, cara. Olá, meus amigos da Antiga Eletrônica. Como dito no vídeo anterior, o que a gente vai montar hoje vai ser o rádio AM da revista 109 de 1981. Aí vamos dar uns passos básicos aqui pra gente montar o rádio. Dica para iniciante mesmo. Aqui já tá a placa montada. Uma das coisas que tem que ser feito quando você pega a placa é dar uma limpada nela, ó. Mesmo ela parecendo ter vindo limpa lá quando você comprou, mas já tem uma sujeirazinha. No meu caso aqui eu limpei com bombril mesmo. Mas como a sua placa tem aquele esmalte verde, você não pode passar bombril porque pode acabar tirando. Você pode passar álcool isopropílico e depois passar uma borrachazinha. Borracha mesmo, aquela de apagar lapiseira. Só mesmo para tirar o excesso da sujeira. E não ficar dando contato com o dedo porque ficou oleoso, a solda não pega bem. Aí eu peguei uns componentes aqui só pra gente simular o defeito. Já estão com defeito aqui, ó, o condensador, né, que serve como capacitor cerâmico também. Um transistor BF494. E o que eu vou usar aqui, no meu caso, vai ser o multímetro analógico, que ele é mais sensível para pegar esse tipo de fuga nesses componentes. Já o digital aqui não é tão bom não. Aí vamos medir tanto o transistor como os capacitores. Isso que você tem que fazer no seu rádio. Aí a questão dos resistores, acho que não precisa medir não, porque resistor vir aberto, alterado, eu acho meio difícil. As principais são os capacitores de eletrolítico, cerâmico, né, e poliéster, né, se tiver. E também medir os transistores, só mesmo por questão de segurança, para ver se ele não está alterado ou foi trocado. É bom observar isso aí, porque como eles vendem esses rádios em lote, eles devem fazer um processo muito rápido. Eles podem colocar um transistor repetido um do outro, esquecer de outro que seja da parte do áudio. Tem que identificar tudo antes de fazer a montagem. Aí no caso aí de vocês, as peças são novas, né? No meu caso aqui vai ser peças usadas mesmo. Sempre eu monto com peças usadas. Outra coisa que tem que fazer, depois de medir e ver que tá tudo ok, aí tem que dar uma raspadazinha nos terminais de todos os componentes, do resistor ao capacitor ao transistor. Aí também tem um modo assim que eu indico para você montar, para não montar com qualquer tipo de peça aleatória em qualquer canto. Sempre quando for montar parte de rádio, tem que começar pelo amplificador de áudio. Aí depois que montar o amplificador de áudio, aí faz um teste nele bem rápido, bota alimentação, bota um alto-falante, só para ver se tá tudo certo. Injeta um sinal, o sinal é o dedo mesmo, só encostar vai sair algum sinal no alto-falante. Depois que concluir essa parte, aí vai montando a parte do rádio. As últimas peças que serão montadas são o ferrite, que é a bobina, né, da antena, e o capacitor variável e as caixinhas de FI. Então bora começar a montar aqui. Vou mostrar primeiro para vocês aqui uma simulaçãozinha rápida com peças que possa estar com defeito. Primeiro vai começar com esse capacitor aqui, esse condensador aqui. Ele tá com uma fuga bem alta mesmo. Bora lá começar aqui para mostrar para vocês. Olha, eu vou começar a medir logo aqui o capacitor condensador aqui, né? O Styroflex, que serve tanto para o capacitor cerâmico e o poliéster. Aqui o analógico está na escala de X10K, na escala sensível, né? Tem mais outra, né, que é a X100K, mas X10K já dá para identificar que ele está com fuga. Aqui, ó. Quando mede o cerâmico, o poliéster, ele é só para dar um pulsozinho, dependendo do valor, e voltar. Se ele ficar, ó, como tá aqui, ó, tá uma fuga grande mesmo, ó. Vou botar na X1 aqui, ver se ele sai. Aí, ó, fuga. E às vezes um capacitorzinho desse com fuga para o rádio todinho. Alguns tipos de setor do rádio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dois exemplos que, se o capacitor tiver com fuga ou aberto, vai fazer uma bagunça no rádio, o rádio vai funcionar. Vou mostrar aqui o diagramazinho. Parte da placa, aqui o diagramazinho dele. Um dos capacitores que poderia estar com fuga ou aberto, que poderia alterar o rádio todinho, ó, comprometer, ó. Por exemplo, esse C2 aqui, ó, de 10 NF. Ele aqui tá no setor do oscilador local, ó. Se ele tiver aberto aqui, ó, e esse C3 aqui, por exemplo, ó, é o de 4N7, ó,
que vai ser o oscilador local que vai enviar aqui pro emissor do Q1, ó. Porque se o rádio não oscilar, ele não vai funcionar. Por exemplo, se ele estiver aberto ou com fuga, não vai funcionar de jeito nenhum o rádio. Compromete o rádio todinho. Outros tipos de capacitores poderiam passar, né? Algum capacitor de filtragem poderia passar, mas esses são mais críticos. Se tiver alguma alteração nele, o rádio para todinho. Outro capacitor aqui, por exemplo, do setor do amplificador de áudio, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó, que vai pro meio do potenciômetro. Ele aqui vai jogar o sinal na base, né? Vai passar pelo pré, vai vir pro drive e vai vir pro amplificador. Todo o sinal de áudio vai passar por ele. Por exemplo, se tivesse aberto, não ia sair nada, né, no rádio. Eu vou dar um exemplo aqui de uma peça, você vai fazendo com todos, para não ficar fazendo de um por um. Por exemplo, coloquei um primeiro resistor aqui de exemplo. Como eu coloquei um resistor novo, você coloca o resistor. É bom que você tenha essa basezinha antes, ó. Se não tiver, adapta algum tipo de base para você fixar bem a placa e soldando os componentes. Eu coloquei esse resistor, agora eu vou virar aqui a placa. Pronto, depois que eu virei aqui, ó, os terminais já limpo, né, com o estilete. Entorta um pinozinho para a direita, outro para a esquerda, para o resistor não ficar caindo. É para você ficar fazendo isso de um por um, você coloca uns 5, 6 resistores de uma vez só, faz tudo isso, ó, depois de limpar, né, os resistores. Puxa um para a direita, outro para a esquerda e solda. Vou até soldar aqui para mostrar para vocês, para os iniciantes que têm dificuldade em fazer a solda. Aí o ferro tem que usar um ferro de 30 watts que dá certo. Pode ser nem muito grande nem muito pequeno, para não ficar com pouca potência. Aí é só encostar aqui no terminal do componente da placa, esquentar um pouquinho e soldar. Pronto, agora aqui no outro terminalzinho. Como esse aqui é o terra, tem uma placa maior, deixa esquentar mais um pouquinho a placa. Esquentou, só encostar, pronto. O que eu uso para cortar o excesso? Pode ser um cortadorzinho de unha ou um alicatezinho de unha também, ó. Aqui eu tô fazendo só um exemplo só de um resistor, mas como eu disse, né, faça em vários de uma vez só. Porque soldar vários resistores, soldar tudo, aí vai cortando os excessos. Pronto, aí ó, só dá pra ficar bem rentezinho, ó. Não tá quebradiço nem nada. Agora eu vou terminar o circuito do amplificador de áudio pra gente fazer o teste e depois soldar o setor aqui do rádio. Pronto, já foi feita aqui a parte só do amplificador, né, que é essa parte aqui. Toda montadinha. Testar todos os resistores, não, capacitores, transistores, diodos. Aí já tá ligado aqui na alimentação, só para fazer o teste da parte do amplificador, porque caso dê defeito no rádio, não dê sinal, você já sabe que não é na parte do amplificador de áudio. Porque eu vou fazer só o teste agora aqui rapidinho, injetar um sinal, só para ver que tá funcionando. Confirmado que tá funcionando, tudo soldadinho, cortadinho. Agora bora soldar toda aqui a parte do rádio agora. Pronto, aqui a montagem já tá bem avantajada, já tá uns 98% já. Aí é o seguinte, falta só uns capacitores cerâmicos, se eu não me engano. E eu falar aqui sobre essa bobina, que geralmente as bobinas são duas bobinas, né, em série, e eles usam o center tape. Nesse caso aqui, ó, a bobina aqui, ó, o center tape não se encontra. É como se fosse um primário e um secundáriozinho aqui no ferrite. São duas bobinas isoladas uma da outra. Os outros rádios que eu montar, geralmente o center tape das duas bobinas se ligava e ia ao circuito. Esse aqui é diferente. Essa aqui não dá porque essa aqui só tem os 3 fios, que é justamente o do center tape e os dois dos extremos. Já tá tudo soldadinho aqui. A soldazinha arrumadinha, já fixei esse plástico que vai segurar o ferrite. Agora falta só uns capacitores. Outra coisa importante aqui é sobre o oscilador. Eu nem soldei para mostrar para vocês, ó. No circuito aqui, a menor resistência da bobina aqui, ó, desses 3, tem que estar ligada no terra. Que no caso, a menor resistência aqui, ó, é nesse lado direito aqui, ó. E justamente vai pro terra, ó. Mostrar aqui melhor, focar aqui, ó. 1, 2, 3, vai pro terra, ó. Justamente esse aqui, ó. Porque se for ao contrário, a menor resistência que tiver pro lado esquerdo, por exemplo, o oscilador não vai funcionar não. E o rádio não funciona, fica só chiando, não sintoniza nada e não funciona. Isso que é bom quando você pegar um oscilador desse,
você tem que testar se a menor resistência vai estar ligada ao terra do circuito do rádio. Geralmente serve para todos os rádios esse tipo de ligação. E para isso é bom ter um multímetro digital. Vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui o oscilador, ó. A menor resistência aqui, ó, nessa posição tem que estar para o meu lado direito, que é justamente o local aqui do terra do circuito. Aí coloca aqui no meio, na escala de 600 ohms aqui no multímetro de continuidade, ó. Para a esquerda tem que ser menor, né? No caso do meu circuito, que pode variar isso aqui. Às vezes a mesma marca muda. Direita 2.3, agora esquerda tem que dar maior. 4.5, ó. Tá correto. Então esse oscilador é para funcionar aqui nesse rádio. Não esqueça, isso aqui é muito importante. Se trocar, o rádio não vai funcionar. E bora continuar aqui. E mostrando aqui para vocês, ó, meus amigos, sobre o capacitor cerâmico, né, que eu tinha falado sobre as fugas. Eu peguei 4 capacitores cerâmicos 10 NF da mesma placa usada. Olha a fuga que deu aqui, ó. Fugazão enorme, ó. E é curioso que são os 4 capacitores que estão com a mesma fuga. Pensar que é o multímetro que está muito sensível, a escala mais abaixo, ó, fuga do mesmo jeito, ó. Agora eu vou testar aqui um bom para vocês verem. 2 de 10 NF sem fuga. São esses dois aqui. Esses 3 mais esses estão com fuga. Esses 2 aqui estão bom. Vou testar aqui para vocês verem. Pronto, já troquei aqui, ó, o outro de 10 NF que tá bom, ó. Escala mais sensível. Ele é só para dar um pulso e voltar, ó. Eu já medi aqui no capacete, ele tá dando 10 NF. Aqui tá sem fuga. Agora vou testar esse laranja aqui de 10 NF. Aqui o laranja, que é o poliéster 10 NF, ó. Sem fuga também, ó. Aqui, ó. E para dizer a verdade, eu não ia nem testar esses capacitores. Eu ia logo colocar para tentar terminar o circuito mais rápido, mas ia acabar o rádio não funcionando só por causa de capacitor com fuga. E a fuga grande mesmo. E esses capacitores iam ficar na parte do oscilador local, que eu disse, que é a mais crítica. Se tiver alguma coisa alterada que o rádio não funciona de jeito nenhum. Ainda bem que eu testei. Serviu até para mostrar aqui pro vídeo. Que são as peças que você tem mais desconfiar, é capacitor cerâmico. Trabalho com circuito de RF. E eu acho que esse circuito de rádio AM você pode usar até o capacitor de poliéster na parte de RF. Porque ele não trabalha com frequência tão alta e dá certo. Não pode ser em FM, que é a frequência lá em cima, mas a AM dá certo. Mas eu vou colocar os capacitores cerâmicos, mas caso eu não encontre aqui, porque como eu tô colocando tudo usado, aí eu tenho que achar de poliéster, que eu tenho mais no momento. Bora continuar. E eu vou separar isso aqui para futuramente fazer uns rádios, fazer uma simulação de defeito. Com esses componentes, para ajudar, para às vezes tá com um rádio com defeito, não descobre o que é. São muitos desses capacitores antigos, fica desse jeito. Continuar aqui a montagem. E só mais uma curiosidade aqui sobre os capacitores, ó. Você vai testar num capacímetro, por exemplo, né? Desse testador de componente. Aqui um capacitor de 10 NF. Vou testar aqui. 10 NF. Como se fosse testar no capacímetro, ele ia passar normal, né? Isso aqui tá bom, ó. 9 e pouco NF. E aqui o veloz, que é o descarregamento dele, a porcentagem, bem abaixo, ó, 0,4%. Agora o capacitor com fuga, o mesmo valor de 10 NF. Ele passaria aqui num capacete como tivesse bom, né? Deixa eu colocar aqui. O outro aqui deu bem abaixo, né? 0,4. Agora o outro com fuga. Ele dá o valor do 10 NF normal. Aparentemente normal, né? Mas a fuga, mas o descarregamento aqui é lá em cima, ó. Justamente por causa dessa fuga. Aqui, ó. 7,9, a diferença do outro, que é 0,4. Deu 13,11 NF. Normal isso aí. Se fosse, não tivesse essa fuga, eu poderia usar. Lá em cima, 7,9, ó. Esse aqui deu 0,4. E tá totalmente sem fuga. Se fosse naqueles capacímetros comum, por exemplo, passaria, né? Porque não tem dizendo essa opção aqui, ó. Justamente que é bom testar a fuga, que é o principal defeito deles. Mais um capacitor aqui com fuga, ó. E esse capacitor aqui é novo, ó. Ele nunca foi nem usado, ó. Os terminais dele grandes, tudo, ó. A pessoa vai usar, né? Pensa que tá novo, tá bonzinho.
Acabou de chegar da China, os kitzinhos, é só montar que vai funcionar, ó. Tá dando resistência, tá igual um resistor aqui, ó. Capacitor de 22 NF aqui tá dando resistor aqui de 23.7 mega. Pronto, meus amigos, finalmente aqui já tá pronto o rádio. Todos os componentes. Aí eu vou falar aqui sobre a peça mais crítica que eu coloquei nesse rádio. Eu montei como tá aqui na revista, mas não funcionou. Como eu disse, a peça mais crítica aqui é no setor do oscilador, que é essa pecinha vermelha, né? Fio vermelho. Aí eu expliquei que a menor resistência tem que estar virado, são 3 pinos, né? De um lado. Desses 3 pinos, o que tiver a menor resistência assim no extremo tem que estar ligado no terra. E no meu caso aqui tá certo. O menor extremo tá ligado pro terra do circuito. Aí eu liguei o rádio, tudo, mas só ficou chiando e não sintonizou nada. Então significa o que, ó? Se você pegar, que como eu disse, o oscilador ele muda. Tem vezes que o negativo pode estar no lado esquerdo, tem vezes que o negativo pode estar no lado direito. Até mesmo o mesmo modelo da mesma marca Toco pode ter as duas versões. Aí, como eu coloquei aqui tá certo, aí vamos pro lado que tem os 2 terminais. Se o rádio não sintonizar nada. Se lá tá certo, então você tem que inverter o lado aqui que tem só os 2 terminais, ó. Que é esse daqui, por exemplo. Aí o que foi que eu tive que fazer aqui pro rádio funcionar? E se eu não fizesse isso, o rádio não ia sintonizar de jeito nenhum. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês. Pronto, até aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho. Esses 2 terminais aqui, ó, é do oscilador, ó. Esse e esse. Aí eu tive que cortar a trilhazinha aqui de um lado, ó. E aqui, ó. E fazer a inversão, como se fosse botar esse terminal pra cá e esse pra cá. Inverter um com o outro. Aí eu faço sempre com fio rígido, né? Que é esse fiozinho esmaltado de transformador, por exemplo. Você só descasca o ponto que precisa soldar. E o resto ele não vai dar curto não. Porque como ele é esmaltado, não tem problema. O rádio só vai funcionar se fizer isso. Se mexe na bobina, mexe nos capacitor variável, nos trimmer e não funciona. Aí outra coisa, quando você monta, né? Você nem pensa em ajustar esses FI amarela, branca e preta, pensando que são eles. Não mexe, porque eles já estão pré-calibrados, né? Se você comprou o circuito da China, por exemplo, ele já vem pré-calibrado. Você não pode nem pensar em mexer. Tem que dar uma verificada, se ficou faltando algum componente, se foi trocado algum transistor pelo outro, se foi trocado algum terminal. Não mexe, porque se for mexer aqui vai piorar e você não vai conseguir sintonizar. Tirar todas as FI das frequências corretas. Aí vai ficar mais difícil. Não mexam de jeito nenhum. Tem que verificar o circuito todinho e encontrar o que possa estar errado. Agora eu vou ligar aqui para mostrar para vocês. E eu não cheguei nem a calibrar ele não, só fiz uma calibragem rápida só numa chavezinha de fenda mesmo. Não liguei nenhum tipo de aparelho para melhorar a sintonia não. 51. Refeições de terça a domingo, feijoada e panelada, todos os dias. Palavras de fé e música selecionadas pra você. Já perdeu. Podia ser diferente. O time mostrou reação. Mas a gente já sabe que a temporada... Se houver desejar a quem não será então? 10 minutos de volta ao Célio Pereira. A vida a gente tem. Aí, para aí, essa multa aí, né, pra cá. Pergunta do Gastão. É do Gastão. Você faz o que com o Gastão para ser colocado? Isso é um problema interno que nós vamos resolver. Pois é, meus amigos. Com essas dicas aqui dá para você montar o seu rádiozinho, seu kit comprado na China ou qualquer outro rádio. Essas observações é mais nesses casos dessas montagens aqui mesmo, dessas revistas. Que às vezes eu acho que eles fazem de propósito, para a pessoa ter que comprar a próxima edição, porque são erros muito primários. Outro erro aqui que tem na revista aqui, ó, da própria revista Saber Eletrônica, desse mesmo projeto, ó. Tem dois R8, ó, o R8 aqui e outro R8 aqui, ó. E se você mudar, trocar um com o outro,
vai acontecer a alteração no rádio. Se eu não verifico, porque se você verificar aqui no diagrama, você vai descobrir qual é o R8 e qual é o R10. Isso aqui é o R10, eu fiz a marcação, ó. Porque se trocasse esse resistor, por exemplo, nesse caso, o rádio ia ficar baixo, porque tem um resistor aqui que ele sai aqui do T3, ó. Ele vai para a base do P3, ele vai lá direto para a saída aqui do diodo detector. Ele é o resistor, tipo controle de ganho, ó. Se uma rádio estiver muito alta, ele vai usar esse aqui, esse resistor, para diminuir o som, para balancear, para não ficar uma rádio mais alta, outra mais baixa. Ele faz esse controle automático do ganho. Que é justamente, ó, é o R8 e o R10. E o valor dele é 8K2, que é o correto. Se trocasse por outro mais baixo, com menor resistência, podia alterar o rádio ia ficar mais baixo, o volume mais baixo. E outra troca também que veio nesse mesmo projeto foi esse transistor aqui, ó, T1 com T2. Mesmo ele sendo o mesmo transistor, mas mesmo assim tá trocado, se comparar com o diagrama aqui. Mas nesse caso não tem tanto problema não, foi só uma troca mesmo na hora de editar, só isso mesmo. E outro errozinho desse mesmo projeto aqui, ó, esse capacitor, ó, é o C14, ó. Ele é um eletrolítico, e no símbolo aqui tá como um capacitor cerâmico, né, capacitor sem polaridade, ó. Mas isso não ia alterar não, mas mesmo assim tá errado. E esse erro aqui então é mínimo, porque eu já vi erro em projetos da revista Saber que o circuito não vai funcionar porque tá errado mesmo. Trilha trocado, componente colocado no local errado. Erros muito primitivos mesmo para uma revista profissional que é bem conhecida. Ser desse jeito é estranho. Como esse rádio foi feito para ser vendido, né? E deve ter vendido muito nos anos 80. Eles praticamente faziam esses errozinhos para a pessoa, em vez de montar, quando monta e não funciona, acaba comprando deles. E como já está finalizado, né, o circuito, eu vou colocar nessa estrutura aqui de madeira. Fiz a frentezinha com acrílico, o alto-falante vai ficar aqui e o circuito vai ficar encaixado aqui nessas 4 madeirinhas aqui, ó. Que é o suporte das pilhas. Eu vou montar aqui agora para finalizar o vídeo. Pronto, já coloquei aqui o circuitozinho aqui na caixinha que eu montei, a madeirazinha e o acrílico aqui na frente. Suporte de pilha, fio da alimentação preto e vermelho. E aqui a frente, só um acrílicozinho, ficou com quebradiço aqui mesmo por causa da furadeira. Esse acrílico, qualquer detalhezinho ele racha. Mas foi só para não deixar a placa solta, eu botei nessa estruturazinha aqui. Estruturazinha simples. Botei um papelãozinho aqui no alto-falante para não dar curto-circuito nas ligações da placa. Vou ligar aqui para testar. Finalizar o vídeo. Candidatos que tenham sido condenados por órgãos colegiados ou que renunciaram a seus mandatos para evitar processo de... Afirmou que a iniciativa... Mas é fruto de um ano usar a sociedade... O Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que proíbe a discriminação de estudantes por gravidez ou adoção. A medida abrange processos de seleção para bolsas de estudo e pesquisa das instituições de educação superior. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto da deputada... Foi, valeu meus amigos. Quem se interessar, só dá uma olhada no link aí abaixo, que vai estar anunciado na Shopee. Quem gosta de rádio AM, montagem mesmo caseira mesmo, montagem simples, é só comprar lá no anúncio que eu envio para todo o Brasil. Pois valeu meus amigos e até a próxima. Tocantins leu o relatório da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, Comissão de Educação. Segundo ela, o projeto garante igualdade de direitos, afastando métodos de discriminação. O seu texto faz jus ao sistema público de ciência e tecnologia que tem lutado